Estamos aqui com o Daniel Toledo, 32 anos, e hoje vocês vão entender, conhecer e apreciar, vivenciar a experiência desse cara com Deus, os vales mais profundos que ele viveu, e olha, você vai se impressionar com tudo que ele vai compartilhar com a gente. 32 anos de idade, mas a experiência que ele tem é absurda. Então sejam bem-vindos ao Impactamente, e com a gente hoje... Pastor Daniel ou Daniel? Pelo amor de Deus, Daniel. Deixa eu te comentar. Como se eu não tivesse uma hora com você aqui conversando. Depois vocês vão também ver bastidores daqui, viu, gente? Dani, obrigado. Vamos chamar de Dani. Eu que agradeço, cara. Pra mim é uma alegria estar com você aqui nesse projeto. Que Deus abençoe muito. Amém. Tenho certeza de que vai ser incrível. E obrigado, poxa. Uma honra estar aqui. Você sabe que... Eu sou seu fã, você sabe, né? Eu também, há muito tempo, né? Você lembra que eu falava pra você, eu amo você, desde lá de trás, né? Quando você era um garotinho. Quanto tempo faz que a gente se conhece, meu? Eu acho... Uns 15 anos, não? Eu tô casado há 19, eu casei na igreja, eu conheci a Tati na igreja. 19 anos, fiz agora dia 22 de novembro. Então, no mínimo 19, pô. No mínimo 19, 20 anos. Quanto tempo seu pai tá na igreja, que era nacional e agora igreja? Meu pai tá na igreja a idade do meu irmão, 21. 21, então faz 20 anos que a gente se conhece. No mínimo, 20, teu pai chegou, vocês chegaram, logo depois eu cheguei na igreja. A Tati era a secretária do teu pai. Então, por isso você gosta de mim, cara, porque você já me conheceu muito pior. Nós vamos falar sobre tudo isso daí hoje. Tem bastidor dele. Você já contou? O que a gente vai conversar aqui, você já contou em algum lugar, em podcast, essas coisas? Jamais. Você vai contar aqui em primeira mão. Na minha vasta experiência de podcast. Da tua vasta experiência de podcast. Não me contei. Dani, a gente se conhece, você tá com 32, a 20, 12 anos de idade. 12 anos, cara. Você foi no meu casamento e você fez bastante bagunça lá, eu lembro disso. Pô, era uma criança, era um adolescente, um jovem. 12 sagaz. anos de idade. 12 anos. Cara, eu fiquei impressionado agora, eu não sabia que você tinha 19 anos de casado. 19 anos de casado. E a gente se conhece há 20. Legal. Então você tinha 12 anos. Dani, vamos lá. A gente se conhecia, você era um garoto, depois a gente começou a conviver na rede de jovens. Na época eu era líder de jovens. Você passou pela liderança dos jovens depois. Sim. Mas a gente vai falar isso aí depois, mais para frente a gente vai falar sobre essas experiências. O que eu quero falar com a galera que está começando a conviver com Impactamente, com o podcast, é que a gente vai falar de experiências de vida. Nada... Porque assim, o que muito se fala hoje é que tudo é muito fácil. Parece que tudo é muito fácil. Parece que ser cristão é muito fácil. Sim. Existe uma promessa, ou pelo menos as pessoas começam a colocar um caminho pra gente de que, basta você aceitar Jesus que tá tudo certo. E eu não sou muito dessa linha, até porque na pele eu senti isso e você também. Sim. E a gente vai falar sobre isso. O que eu queria começar te perguntando, como é nascer num lar onde o pai é um pastor, e para quem não conhece, gente, o pai dele é o pastor Wilson Maia dos Santos, depois segue lá no Instagram. Como é que tá o Instagram do seu pai, você lembra? Wilson MS. Wilson MS. E quando você olha pro Wilson MS, parece que tá tudo perfeito, porque ele é um baita de um homem de Deus, um cara com uma sabedoria incrível, e parece que tudo fica no controle de Jesus, porque a dependência dele é plena de Jesus, né? Ele se abala, mas é aquele abalar que você fala, não, daqui a pouco ele sai disso. Depois ele vai fazer parte do podcast também, eu vou fazer essas perguntas para ele, porque a impressão que dá é que nada sai do controle, né? Mas e como é que é ser filho de um pastor? Como é que é ser uma criança que nasce num berço evangélico, que o pai é pastor, que cuida da vida de todo mundo? E às vezes a gente se sente, imagino que a gente se sinta meio deixado de lado. Como foi ser uma criança filho de pastor? Essa é a pergunta. Cara, eu sou filho de pastor desde que eu sou filho. Ou seja, meu pai ele é pastor antes mesmo de ser pai. Então, quando eu nasci, ele já era pastor. Então a gente não tem uma outra vida a não ser essa. Mas sem dúvida esse era o maior desafio e a maior preocupação deles. Eles sabiam que minha mãe veio de um lar cristão, meu pai não veio de um lar cristão, então meu pai foi um dos primeiros a ser convertido, se converteu com 14 anos dentro da casa dele, levou os irmãos, mãe, tudo, se apaixonou pela palavra, entendeu que era aquilo que ele queria desde sempre,
sabe? Poxa, é isso que eu quero. Começou a pastorear uma pequena igreja ali com 18 anos para 19 anos, fez faculdade de teologia, fez então o caminho dele, namorou minha mãe também desde cedo, casaram cedo, assumiram uma igreja, tiveram grandes responsabilidades desde pequenininho. E aí a gente eu nasci dentro desse contexto, do meu pai abrindo igreja e tudo mais. E o contexto do meu pai, assim, era bem desafiador. Ele pegava umas igrejas rachadas. E aí ele passou por um processo de renovação da igreja, onde ele começou a crer nos dons do Espírito e a igreja não. Aí ele foi excomungado. Explica isso daí, para quem de repente não tem esse entendimento. Para quem não tem esse entendimento, era muito comum, e até hoje ainda é um pouco comum, igrejas que são mais tradicionais. Então, igrejas que às vezes impõem a roupa que você deve vestir e tudo mais. Então, isso é da característica da igreja, tá? Então, tem um público para isso. No movimento evangélico protestante, ele é bem dividido em várias coisas, em doutrinas e tudo mais. Dogmas e Exatamente. tal. O que você pode, o que você não pode. E tem uma vertente que é a vertente, vamos dizer assim, renovada. A partir do momento onde as pessoas acreditam no Espírito Santo, acreditam que na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a ação hoje de Deus é através do Espírito Santo em nós. Oração em línguas, batismo no Espírito Santo, poder manifestado, milagre, cura, fogo. Exatamente. Replé do ralabaxéia. Exatamente isso. E aí, poxa, meu pai foi batizado no Espírito Santo, né? Entendeu isso e começou a trazer isso para a igreja, como pastor da igreja. E aí ele foi excomungado. Excomungado, então. Gente, eu preciso anotar a equipe, dá uma anotada nessas coisas, que depois essas são perguntas que cara, eu vou fazer pro pastor Wilson quando ele vier aqui. Pastor, se prepare. É muito engraçado, porque a gente acha que é jovenzão e a gente faz umas coisas disruptivas. Cara, mas, louco mesmo era esse povo, assim. Eu creio nisso, cara. Cara, meu pai, ele pegava tipo, na igreja deles não podia tocar bateria, né? Então, tinha uma cortina e ele colocava o baterista atrás da cortina. E aí os caras só ouviam o som da bateria e falavam assim, nossa, que diferente isso aqui. Ah, mas essa igreja não tem baterista. Tipo, nem sei se pode, deve ser pecado isso aí, porque é mó mentira, né? De você, tem, mas não tem. Mas é muito engraçado. Ele foi por esse caminho, sendo avivado, né? Tendo experiências com o Espírito Santo e começou a aplicar isso pra igreja. E a igreja começou a falar, esse rapaz aí uma liderança mais velha ali, a igreja começou a abraçar muito, mas uma liderança mais velha ali ficou incomodada e excomungaram ele da igreja. Muito tranquilo, ele foi lá e tudo, saiu, fundou uma nova igreja, aí acho que já auxiliando um outro pastor, eu não lembro direito, depois você pergunta pra ele. Então assim, isso é só pra dizer que eu nasci nesse contexto. Sim. Do meu pai constantemente sendo desafiado, ouvindo muita coisa. Depois ele fundou uma outra igreja que cresceu muito. E essa igreja ele teve ali pessoas que de alguma forma não entendiam ou estavam, meio com uma característica meio ruim, assim, de poder trazer divisão, essas coisas. Isso, na hora de você viver isso como família, deve ser muito difícil. Sim. A gente já viveu coisas parecidas nesse sentido e sabe que a família é a primeira a ser afetada. Sim. Então, essa sempre foi a preocupação dos meus pais. A gente vai chegar em casa e o máximo que a gente puder, que a gente conseguir, nós vamos colocar os problemas dentro da gaveta. Eu sempre ouvi meu pai... O problema da igreja deixa na igreja e a gente vai ficar em família. Eu sempre ouvi isso. Eu falei assim, Dani, eu chego em casa e eu tento colocar os problemas na gaveta. Essa é a frase. Eu tento fazer isso hoje, porque hoje eu sou pastor também. E esse é o meu maior desafio. Fazendo aspas aí. Gente, deixar problema na gaveta... Não significa que o Daniel, o pastor Daniel e o pastor Wilson se livrem dos problemas ou rejeitem os problemas. É que existe um tempo certo para você tratar de todas as coisas. Exatamente isso, Então, assim, a minha relação com Deus, a minha relação na minha casa
e a minha relação pastoral. É isso aí. E eu não posso fazer essa inversão, porque senão eu não cuido daquilo que eu deveria cuidar, não faço aquilo que eu deveria fazer, não vivo aquilo que eu deveria viver. É exatamente isso. Isso deve gerar uma ansiedade gigantesca, porque se você tá vivendo um problema num momento, numa hora que você não consegue resolver, Sim. aquilo não tem outra saída a não ser te gerar ansiedade, Sim. porque você só fica pensando naquilo sem ter a capacidade ou a possibilidade de resolver. Exato. Então a gente aprendeu isso muito cedo, assim. Você está falando só da parte boa. Eu quero o problema, cara. Assim, sou filho de pastor você, como é que... Ah, tudo bem, meu pai fazia isso, mas não tem um determinado momento da tua infância que você falou, eu não queria que meu pai fosse pastor, por exemplo? Cara, na infância não. Não? Na verdade, cara, essa coisa nunca foi uma coisa que eu nunca falei assim, não gostaria de ser filho de pastor. Nunca aconteceu. Justamente por isso. Entendi. Porque eles tinham essa visão muito forte. O que aconteceu é que na minha adolescência, na minha adolescência ali, vamos passar dos 15 até os 20 anos ali, até os 19 anos. Poxa, muito tempo atrás. Nessa adolescência, eu me perdi um pouco. E aí, a culpa 100% minha de não ter encontrado um caminho legal de comunicação com os meus pais. Tá, então da infância, a tua memória com relação a ser filho de pastor, top. Não. Então a dica que você daria para quem de repente está assistindo a gente é filho de pastor, fala, entenda, procura entender, senta o mais rápido possível com seu pai. Sem dúvida, cara. Papai, cuida de mim também, me dá atenção, Sem eu dúvida. preciso. Porque a gente tem muitas histórias de filhos de pastores que são frustrados, né, cara? Carregam traumas aí, justamente pelos pais serem pastores. Justamente né? por causa desse motivo. E não deveria, né? Cara, na boa, eu trabalho desde os 14 anos e sou pastor desde 2015. Pouco tempo. Cara, mas não tem nada mais cansativo do que ser pastor. Eu já trabalhei, tipo assim, eu trabalhava como desenvolvedor, eu sou sócio de uma empresa de controle de software de controle de acesso. Cara, tinha dia que agora eu tenho filho e não faço mais isso. Mas eu trabalhava 19 horas por dia. Nada é mais cansativo do que você ser pastor. E aí, cara, então assim, é muito fácil. Eu entendo o pastor que às vezes não consegue separar isso, que tem essa dificuldade. Então, pro filho... se de alguma maneira ele conseguisse colocar no lugar do pai, entender, cara, meu pai acho que tem um trabalho mais difícil do mundo. O filho pode abrir um caminho de comunicação para ele e esse caminho de comunicação ser curador, restaurador. Amém. Porque eu acho que foi isso que a gente conseguiu fazer. Meu pai sempre muito tímido e tudo mais. Eu consegui abrir um caminho de comunicação com ele. Falei assim, pai, olha, eu tô numa fase esquisita. Eu vejo que vocês vivem é de Deus, eu creio em Deus e tudo. Eu só acho que eu tô estranho. Eu não sei se é as pessoas que eu tô andando, não sei se é a fase que eu tô vivendo, mas eu tô engolido por algumas coisas que eu não consigo sair. Isso já na tua adolescência. Já na adolescência. E aí, mas... E isso pra mim foi restaurador, assim, tipo assim, quando eu encontrei esse caminho. Mas não foi nesse caminho que eu fui liberto, vamos dizer assim, ou mudei de vida. Eu simplesmente, eu falei assim, poxa, é muita sacanagem. Eu não abri isso pra minha família. Né? Tipo, sei lá, coisa de adolescente, normal. Manda aí alguma coisa aí, vai. Sei lá, cara, eu já não me sentia... Eu vou te pressionar, você falou que podia. Antes aqui, no bate-papo... Você pode fazer o que você quiser, no cara. Backstage eu falei que ia pressionar aqui ele. você pode fazer o que você quiser. Então eu peguei pra mim isso e falei assim, pai, olha, sei lá, eu não tô conseguindo tudo que é pregado... Na verdade, eu não tô conseguindo fazer nada. Então, minha vida aqui, ela tá meio esquisita. Eu tô, facilmente me influenciando. Eu tô entrando por algumas coisas que eu não queria entrar, em bebida, em mulher, essas coisas assim, umas coisas que eu tinha muita... Tava enchendo a carinha e pegando as gatinhas, é isso? Tava dando bitoquinha... Tava tomando a cajibrina. Um adolescente, um adolescente que não sabia nada da vida. E com quantos anos isso?
Isso aí, eu acho que quando eu falei com meu pai, uns 17, 18 anos. Tá, Né? e você me falou que teu pai teve uma grande experiência com Jesus, com 14 anos, com 18, ele já estava pastoreando uma igreja. Isso aí, de repente... eu me sentia o pior cara do mundo. O que eu ia te perguntar agora. Você fala, cara... Você é o melhor dos babacas. Meu pai com 14 era um baita homem de Deus, com 18 estava pastoreando uma igreja, e eu tô enchendo a cara, tomando uma e tal, e pegando umas gatinhas louco, aí. na sarjeta, não, brincando. E aí você olhava pra referência e falava, velho, eu não presto mesmo. Não é isso? Sem dúvida. Não, era uma sedução do mundo mesmo? Era uma ausência de Deus provocada, deliberada? Você conseguia identificar? Sim, hoje? Cara, você olha pra trás e fala, eu sei que aconteceu tal coisa comigo. Porque a galera que tá vendo... E ó, quero dizer uma coisa bem clara já, desmistificar. Às vezes as pessoas elas querem... coisas sobrenaturais como se fosse fogo de Deus descendo do céu, varinha de condão, mágica. Cara, na simplicidade, até porque tudo que tinha que ser feito já foi feito. Nada vai ser feito novo de novo. O milagre de Deus de ontem é o milagre de Deus de hoje. Deus é um só e não vai mudar. Então, na simplicidade daquilo que o Daniel está falando, você que está assistindo a gente, você pode encontrar o seu caminho. Que, cara, eu tive esse momento onde eu escapei aqui e eu entendi que minha chave virou. Pô, eu precisava ter falado com os meus pais. Tinha já um caminho aberto e eu não acessei. Quando eu me toquei, eu falei, poxa, poderia falar. É uma sacanagem não falar. Então, essas dicas, elas podem parecer simples para você que está assistindo e ouvindo a gente, mas elas são extremamente poderosas. Na simplicidade existe poder. Grava Também. isso. É isso aí, cara. E eu quando me peguei nisso, cara... Foi meio doido, assim, porque aí eu cheguei e comecei a abrir o meu coração e você perguntou o porquê disso. Eu acho, cara, que... eu acho que ninguém quer ser excluído, ninguém quer estar à parte de uma coisa. A gente quer fazer parte de uma coisa, a gente quer fazer parte de algo. Já um pouco mais consciente de quem você da sociedade, e aí todo mundo tá indo pro lugar, e se eu não for... Trabalheira, cara. Trabalheira, remar contra isso aqui que tá acontecendo e tudo. Ser santo ou fugir do pecado, de vez em quando é chato e dá trabalho, né? Não, pelo amor de Deus, você tem que estar muito convicto. Muita presença de Deus, né, bicho? Paulo fala o seguinte, em Filipenses 1, ele fala assim, cara, eu queria que a minha oração é que vocês se enchessem do conhecimento do amor de Deus, ou seja, que vocês tivessem a consciência do quão amado vocês são. Por quê? Para que, a partir disso, você consiga escolher o que é certo e o que é errado. Se a gente não tiver essa consciência, por isso que parece que dá muito trabalho, né? Porque a gente tem pouca consciência. Se a gente tivesse uma consciência aumentada, olha, Daniel... Você é muito amado, você não precisa. Aí eu tenho força para escolher o que é certo e o que é errado. É aquele lance do ir no supermercado com fome ou não. Não tem... A primeira compra depois de casado. Você vai com a esposa, você quer comprar um supermercado inteiro. Não tem decisão pior na sua vida do que ir no supermercado com fome. Porque você pega as piores coisas. Você pega bolacha, você pega coisa... Você, poxa... Caramba, tem uma dica aí, hein? Tem coisa boa. Porque aí nisso você faz isso. Agora, se você se alimenta, se você não tá mais com fome, você vai no supermercado, cara, só decisões boas, só brócolis, só coisa boa, coisa que vai te fazer bem. Então, faltou isso pra mim. Pô, faltou essa oração de Paulo pra mim. Quando eu tô cheio de Deus, a fome desse mundo não me interessa mais. Eu consigo discernir o que é certo e o que é errado. Então eu posso ir no supermercado do mundo que nada que não presta eu vou levar pra casa ou pra minha vida. Mas se eu tô sem a presença de Deus, se eu tô sem a palavra de Deus, eu vou lá e pego no supermercado da vida, na prateleira da vida, aquilo que não presta. Que vai me fazer mal para a saúde, que vai fazer mal para minha fé. Pô, tremendo isso. E alimento mesmo. E alimento é todo dia. Sim, ou seja, se hoje de manhã eu tenho tive duas escolhas para fazer. Eu tive a escolha de ir na prateleira. Quando a gente fala mundo, às vezes as pessoas acham que são coisas erradas, mas não necessariamente coisa errada. Eu posso de manhã já, beleza, entrei no Instagram ali, tô vendo um cara, Sim. mas eu poderia
escolher a outra prateleira. E essa prateleira aqui, cara, ela é tão importante porque ela vai me ajudar a discernir se aquilo que eu ia ver no Instagram é certo ou errado. Por quê? Porque nós não estamos falando de coisas necessariamente erradas, mas essas coisas podem entrar no nosso coração de maneira esquisita, sabe? Caraca, é muito de Deus isso. Eu tava vendo o Luciano Subirá e ele fala que foram procurar ele e aí dizendo que olha, eu quero orar, eu quero entrar na presença de Deus, mas a minha vida é tão corrida e às vezes eu não consigo. E esse às vezes eu não consigo, ele diz que chamou a atenção dele e ele começou a refletir aquilo que às vezes ele também não conseguiria. E aí o Espírito Santo diz que fala para ele assim, pega o teu celular e vê quanto tempo você gasta. Não, hoje em dia um cara falar que não consegue, Caraca, a gente não pode falar absurdo. Nada disso. É mentira. É totalmente mentira. É mentira. Quer dizer, eu estou procurando me enganar. Eu te falei aqui nos bastidores, né, na hora que a gente estava batendo papo, o tanto de mensagem que eu tenho recebido no meu direct do Instagram e tal, dizendo que eu não consigo orar, eu quero ouvir a voz de Deus. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Se relaciona com ele, pô. Eu lembro que um dia eu fui operar o joelho, tinha tua idade, provavelmente. Por muito. Não, 32, né? Antes, quando você tá dessa fase que a gente está conversando aqui, dos 17, 18 anos. Eu fui operar o joelho, eu jogava muita bola de quadra. Pra quem não sabe, você joga muita bola. E eu jogava muito mesmo. Você, cara... Você já me viu jogando? Já, e você tem um estilo meio Romário, sabe? Só de chapa. Muito bom. Eu lembro de uma vez que a gente jogou pouquíssimas vezes, né? Porque... Não dá, eu não conseguia acompanhar vocês. Você já não tinha Eu não tinha, vamos dizer assim, uma resistência vamos falar que você não física. tinha o ânimo. Cara, mas eu lembro, assim, ó, de grandes cruzamentos, só nas chapas, assim, a bola meio ângulozinho, assim, sabe? Você joga muito também. Eu jogo muito, mas faz muito tempo que eu não jogo também. O Levi joga muito também, não? Muito. Eu ouvi falar. Muito. Diz que ele joga mais que você. Joga mais que eu. Sério mesmo? O Levi, ele é melhor que eu em qualquer coisa, assim, mas ele é ele bem é figura, bom. né, bem velho? bom, bem bom. Que garoto, que homem agora. Bom, enfim. E aí eu fui operar o joelho e avisei meu pai em cima da hora. Fui operar o joelho e meu pai ficou... Cara, o que esse menino tá fazendo? Esse moleque é doido. E aí eu fui operar o joelho e do convênio que eu tinha, eu não poderia receber visita. E na época eu fui operar o menisco. E aí eu tinha que entrar num dia... Hoje, na época eu tinha que raspar da virilha até o tornozelo, né, para tirar pelo e tal. Hoje você só tira em volta do joelho ali e faz uma cirurgia bem específica ali. Meu, tipo, tomei ponto, abri o joelho, não tá desse tamanho, enfim. E eu tinha que ficar 3 dias no hospital. Internei num dia, operei no outro dia e saí no outro. E pós a cirurgia, na noite pós a minha cirurgia, eu operei de manhã, à noite, eu tô no quarto e não poderia receber visita. E eu tô com outro camarada do lado aqui, também tinha passado por uma cirurgia, e o cara estava 3 meses no hospital, ele tinha sofrido um acidente de moto, na estrada, se arrebentou. Uma XLX na época, 250, que era uma cavala, nem sei se é da tua época, acho que você nem sabe que moto é essa. Eu sou péssimo de moto, eu sei que é bis. Bis e... Enfim, era uma cavala, quem é da minha época vai lembrar, e ele bateu numa caminhonete na estrada, de frente. Estavam remontando o cara. E aí um dos passatempos do cara era saber, através dos passos, quem era a enfermeira, ou enfermeiro, ou médico. E, cara, ele acertava todos. Ele falava, agora tá vindo fulana de tal. E era a enfermeira. Agora tá vindo fulano, era o enfermeiro. Ele não errava uma. E num determinado momento, naquela noite, eu comecei a ouvir os passos e ele olhou para mim. Na verdade, foi ele que me chamou a atenção. Ele falou, esse é novo, esse eu não conheço, os passos. E eu comecei a prestar atenção e falei, cara, é meu pai. Ele falou, não pode, porque você não recebe visita essa hora. Eu falei, mas é meu pai. E aquilo começou a me deixar emocionado, e de novo agora também. Que loucura. E ele falou, não, mas não pode ser. E quando entra no quarto, quem era? Era o meu pai. É mesmo? E aí eu, pai, oi filho, eu vim te ver, eu trouxe aqui umas frutas, um suco. Como é que você entrou? Ele falou, pela porta. Aí eu falei, não, mas não pode. Ele falou, eu sei, tem um pessoal vindo atrás de mim aí. Aí eu falei para chamar a polícia. Eu falei para chamar a polícia, porque eu não sairia daqui sem ver o meu filho. Caramba! Meu pai era assim. E aí o cara se emocionou também, o rapaz que estava comigo na cama do lado. E aí meu pai ficou comigo um tempo, 5 minutos depois vieram 2 seguranças. É mesmo? E meu pai era um cara que
Se ele dava o coração dele para você, mas se você pisasse no calo dele, era problema. Aí o segurança falou, o senhor não pode ficar. Ele falou, eu falei que eu vou ficar meia hora, eu vou ficar meia hora. E deu meia hora, ele foi embora. Sim. Mas ele ficou comigo. E aí ele conversou comigo e tal. O que eu quero dizer? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não me relaciono com Ele? A minha mãe sabia como eu colocava a chave na fechadura de casa quando eu era garoto também, se eu estava bêbado ou não, se eu estava bem ou não, se eu estava nervoso ou não. Sim. Na abertura da chave, na fechadura, ela já sabia como eu estava. Mãe é assim, né? E pai também. Como é que a gente quer ouvir a voz de Deus se a gente não se relaciona com Deus? Perfeito. Né? Como é que a gente vai conseguir entender Deus se eu não me relaciono com Ele? A primeira forma de relacionamento com Deus é amor, cara. Você precisa amar Deus. Isso é perfeito, isso que você falou agora. Poxa, às vezes as pessoas querem entender Deus para depois se relacionar. Cara, bobagem. Que triste a sua vida se você quiser entender Deus, porque você tá botando ele dentro dessa xicarazinha assim. Porque você tá diminuindo ele. E a verdade é que nenhum lugar na Bíblia fala pra gente entender Deus, fala pra gente se relacionar. Uau. Então isso é muito doido. Muito. E a nossa vida é assim. Poxa, até no nosso relacionamento. Você acha que você entende a sua esposa? Não. Você não entende. Imagina se você vivesse para entender a sua esposa. Você tá aqui para se relacionar com ela. Porque entender a nossa esposa... Um dia eu ouvi o seguinte, mulher não nasceu para ser entendida, nasceu para ser amada, né? Exatamente. Esquece querer entender a mente de uma mulher. Porque gasta a nossa vida tentando entender, sendo que a gente foi chamado para se relacionar. Mas vamos voltar. E aí, problema adolescente... Então foi isso. Eu tava lá, poxa... faltou fome, tava com muita fome, faltou fome de Deus, e aí eu comecei a tomar péssimas decisões de caminho, de escolha, de amizades e tudo mais. Um vazio muito grande, mas sempre, cara, nunca me distanciei, vamos dizer assim, da igreja, fazia de uma maneira religiosa, vamos dizer assim. Cumprir tabela. Mas totalmente afastado de Deus. E aí, cara, eu não vou falar que eu tive assim, nossa... tive a virada de chave, tive a mudança. E eu acredito, cara, que algumas pessoas podem ter isso, mas eu acho que a grande maioria vai ser um processo. Vai ser um processo, um desejo mesmo. Você, poxa, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu tenho a plena consciência de que isso aqui não é pra mim. Eu tô simplesmente... eu tô fora daquilo que Deus me chamou para fazer. Porque eu me sinto desconectado. A sensação... E eu acredito que as pessoas que nos ouvem, elas têm essa sensação. De, às vezes, de alguma maneira, essa pessoa tá fora, ou tá longe do Senhor e tudo. Essa pessoa, lá no íntimo do coração dela, ela se sente desconectada. Porque isso é um próprio incômodo do Espírito Santo. Amém. Então era essa a sensação que eu tinha. E não teve um dia de assim, não, pronto, agora. Não, eu tive um processo, eu tive essa caminhada, assim como você falou, nas coisas simples, cara, nas coisas simples. Eu falei assim, cara, eu sei que eu tô desconectado. E a gente ouve, tá muito na moda, a gente fala sobre chamados, sobre propósito, sobre essas coisas. E a verdade é que chamado... a primeira vez que Deus chamou alguém na Bíblia é quando essa pessoa estava desconectada, saiu e ele simplesmente falou assim, ó, volta para onde você nunca devia ter saído, que é Adão. Então a palavra fala que Deus chamou Adão, mas Deus só chamou Adão quando Adão saiu. Então, essa realidade que às vezes a gente se encontra, de estar desconectado, o próprio Espírito Santo incomoda a gente e a gente sente esse chamado. Mas esse chamado é para voltar, para simplesmente volta a se relacionar comigo. Porque nisso aqui tem algo importante. Não sabia o que era. Eu simplesmente queria estar de novo no caminho. Eu simplesmente queria, de alguma maneira, ser ajudado. Então, nesse processo, foi muito legal, porque aí Deus colocou pessoas na minha vida. Meu pai colocou você na minha vida, colocou, na época, o líder que a gente tinha de adolescentes e tudo mais, que foram pessoas que nos ajudaram, me ajudaram, Fábio eu e os Camila, meus né? amigos. Fábio, o Fábio estava de líder, a Camila também. Pessoas que nos ajudaram a atender o chamado. Que chamado? Simplesmente estar de volta no caminho. Então, assim, não tinha grandes pretensões. Nunca falei pra ninguém que ia mudar o mundo. Nunca falei pra ninguém, não,
vou lá e multidões. Nunca, não sei se esse é o meu chamado. Meu chamado é estar no caminho, é estar próximo. E ali, cara, hoje olhando pra trás, vivi as melhores experiências da minha vida, não pelos frutos, mas por estar com ele. Então, não tive um negócio, virada de chave, mudança disruptiva, alguma coisa. Não tive isso. Foi um processo. Um processo, quando eu menos percebi, eu estava apaixonado. Quando eu menos percebi, eu estava enraizado. Quando eu menos percebi, eu falei assim, cara, isso aqui é o que me preenche. Mas eu precisei de ajuda. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, ninguém faz nada sozinho. Sim. Ninguém constrói nada sozinho, ninguém se firma sozinho, ninguém volta sozinho para o caminho, ninguém faz isso sozinho. Então, de alguma maneira, é muito importante isso, quando a gente entende que nesse processo a gente consegue desfrutar de algo poderoso, que é encontrar Deus e fazer sentido na minha segunda-feira pela manhã. Porque Deus me chamou, eu acredito agora, para ser um missionário que vai para a África, que vive 100% disso. E para aqueles que foram, amém. Perfeito. Amém. Mas para mim, precisaria fazer sentido na segunda-feira de manhã. Poxa, como é que esse evangelho aqui faz sentido para mim na segunda-feira de manhã? Como é que eu começo a colocar a palavra de Deus em prática? E aí isso me levou para o estudo da palavra, me levou a ser apaixonado pela Bíblia, mas tudo num processo. Hoje eu sei que eu sou apaixonado pela Bíblia, mas com 20 anos, 22 anos, irmão, aí você passa a adolescência nesse momento, aí você tem o distanciamento, mas depois você tem o retorno, o desconectar, mas depois o conectar, que partiu tanto a saída de você, como o retorno também dependeu de você. Deus continuou no mesmo lugar, ele está no mesmo lugar até hoje, ele não muda, né? Então, se alguém se desconecta, sou eu de Deus, não Deus de mim. Boa. Se alguém se distancia, sou eu de Deus, não ele de mim. É isso aí. E basicamente, essa é a verdade do Evangelho mesmo. Deus continua imutável, ele vai ser assim sempre, e amém por isso. Mas aí depois você tem uma sequência. Aí você vai para a rede de jovens, a gente já se relacionava na igreja, mas aí depois a gente começa a caminhar junto, e aí a gente tem um tempo, não lembro nem de quantos anos, mas a gente ficou bastante tempo junto, né, Dani? Muitos anos, cara, hoje eu também sou ruim de datas, assim, mas a gente ficou bastante tempo junto, mas eu lembro que num determinado momento a gente teve uma conversa que depois daquela conversa eu chorei bastante, lógico que não chorei na tua frente, mas de ver você me procurando para a gente almoçar e me confessando algo, me confidenciando algo que graças a Jesus você estava superando, né? Mas eu queria que você falasse desse momento, cara. Como é que foi para você? Cara, e isso é muito importante, porque, bom, para resumir, essa foi uma fase, sei lá, com 20 e poucos anos, eu passei um processo de depressão muito forte. E normalmente... Eu já andava contigo e não fazia a mínima ideia. E o mais legal de a gente entender é que esse foi uma das fases mais importantes minhas com Deus. Não foi uma fase que eu estava distante. Você nunca tinha falado disso no podcast, viu, gente? Não, nunca tinha falado. Você tá falando agora então, pra nós. As pessoas às vezes têm essa visão, né? Tipo, nossa, depressão é falta de Deus, alguma coisa. Pô, você tá em depressão, você tá em pecado. Foi com quantos anos, Dani? 20? Cara, já 23, 22. Eu tava namorando já. Então eu tava numa fase que o meu emocional foi comprometido. Mas o meu espiritual, bem. Então, as pessoas às vezes têm essa visão, né? Poxa, depressão é falta de Deus, é cara que tá em pecado. Pô, e na Bíblia você vê um monte de cara aí, profeta, desejando a própria morte por causa da fase em que o seu emocional se encontrava. Poxa, eu nem consigo lembrar exatamente o porquê que o meu emocional estava tão abalado assim. Mas eu sei que eu passei por uma fase muito ruim, onde eu não estava conseguindo lidar com as minhas emoções. Não estava conseguindo lidar com a pressão do trabalho, não estava conseguindo lidar com uma certa falta de propósito, não estava conseguindo lidar com a minha fase onde eu estava, às vezes, ministerialmente e tudo mais. Então, eu simplesmente não estava conseguindo lidar com as minhas emoções, extremamente triste, muito abatido, e isso por muito tempo, e por uma falta de
uma falta de eu conseguir me relacionar, onde eu pudesse me abrir, onde eu pudesse expor isso pra alguém e tudo mais. Cara, eu comecei a ficar cada vez mais triste, não encontrando saídas, e às vezes a gente fica embriagado, vamos dizer assim, porque a gente não consegue ver saídas. E sendo que a gente, às vezes, numa conversa, em alguma coisa do tipo, a gente poderia encontrar algumas soluções. A ponto, cara, de uma certa vez eu tá num domingo, tipo um dia de culto normal, saí, depois fui deixar minha esposa, que era a Aline, minha namorada, em casa, e voltando beijo, pra Aline, casa, beijo. um beijo, meu amor, te amo, meu filho Tito. E aí eu indo pra casa, cara, e eu comecei a chorar muito, desesperadamente, sem uma solução prévia na minha mente de como as coisas iam se resolver, né, em questão de trabalho, em questão do meu futuro e tudo mais. Simplesmente me senti esmagado, e chorando muito, e veio, cara, uma voz na minha cabeça, e eu tava na estrada, né, sei lá, 100, 110 por hora, e a estrada falou assim, cara, a voz falando assim, a única solução que você tem é jogar o carro no barranco, cara, e aquilo que foi ficando tão forte, tão alto na minha mente, que eu lembro que eu me arrepio porque a minha mão começou a tremer muito. Começou a tremer, e eu não sabia como lidar. E eu falei assim, cara, eu acho que essa realmente é a única solução pra minha vida. Eu jogar o carro aqui e a partir disso eu tirar minha própria vida. A ponto de eu ficar brigando com essa voz na minha mente, com esse emocional fragilizado, e eu ter a mínima força de brecar o carro no meio da estrada. E ali acho que Deus me guardou, porque qualquer coisa poderia ter acontecido ali. Então eu brequei e parei com tudo e coloquei rapidamente depois ali no acostamento. Cara, e assim, num desespero, desabei, fiquei quase, sei lá, uns 40 minutos ali, chorando. Eu falei assim... Na beira da estrada, no acostamento. Eu falei assim, Deus, não é isso que eu quero pra minha vida, eu não aguento mais isso, eu preciso de ajuda, Uma opressão, um peso... Cara, um negócio absurdo. E você não se lembra do que te levou pra isso, né? Você falou agora há pouco... porque não era uma coisa específica. Tá vendo que tinha um fato único. Isso, não era uma coisa única. Começou a acontecer e aquilo começou a entrar no teu coração e na tua mente. Porque a gente se acostuma com a coisa. Então a gente se acostuma a estar sempre triste, a gente se acostuma a estar sempre mal. E sabe o que é o mais doido? Essa não foi a última vez que eu passei por um processo de depressão e tudo mais. Para que as pessoas entendam que a gente precisa sim de ajuda. Sim. E que a gente não está... Isso às vezes não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Não está vinculado normalmente a uma coisa de falta de Deus e tudo mais. Resumindo, cheguei em casa, falei assim, pai, acordei meus pais de madrugada. Falei assim, eu acabei de ser liberto de uma tentativa onde eu iria tirar minha própria vida. Não sei porquê, eu só achei que essa era a minha única solução. Poxa, choramos muito. Meu pai e minha mãe ficaram um tempão com a gente. Eu sou pai hoje, imagino que eu vi isso de um filho, deve ser terrível. Deve vir um monte de coisa. Eu acho que eu ia colocar você pra dormir entre eu e a minha esposa. Exatamente, tipo assim, uma sensação de tipo, nossa, será que eu deveria ter feito alguma coisa do tipo assim, pai, eu não sei, eu simplesmente não estou conseguindo lidar com as minhas emoções. Beleza. Passei todo o processo. Aí, na mesma semana, foi a semana que a gente almoçou. Sim. Eu espero que você tenha pagado pra mim. Você pagou pra mim esse almoço? Porque eu precisava, sabe? Agora eu não lembro mais. Deve ter pagado. É possível. Eu provavelmente era muito pobre e você muito rico. Eu nunca teria sugerido o Outback. Provavelmente foi você. E aí, cara... Então foi nessa mesma semana e eu me senti extremamente abraçado por Deus, e porque é nessa hora que a gente realmente entende, cara, o sofrimento nos ensina tanta coisa. Sim.
O sofrimento nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a ser abraçado por Deus. Então, para as pessoas que estão passando por alguma fase de sofrimento, entenda que essa é a maior oportunidade que você vai ter de ser abraçado. Sim. E às vezes não vai vir fogo do céu, ou você vai ser abraçado por um anjo. Mas Pedro fala isso quando ele está mandando a carta para os caras que estavam para a igreja perseguida na Galácia do Norte. Ele fala o seguinte: olha, sirvam uns aos outros no dom que Deus deu para vocês, porque vocês são encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. Então, basicamente, você no seu dom é encarregado de administrar o cuidado de Deus sobre a vida de outras pessoas. Sim. Ou seja, naquela tarde, naquele almoço, você recebeu um presente de Deus, o dom de Deus de poder cuidar de pessoas, de poder pagar um almoço, para fazer qualquer coisa, de ter um tempo disponível. E naquele momento você foi encarregado de distribuir, de administrar a graça de Deus sobre a minha vida. Então, naquele dia, eu senti um abraço de Deus através da sua vida, da vida do meu pai, das pessoas que estavam comigo. Sim. Então, é legal quando a gente entende isso, que a gente tem a possibilidade de administrar a multiforme graça de Deus. Sim. E a multiforme graça de Deus, na tradução desse versículo, poikilos, que é policromático, é basicamente muitas cores. É como, tipo assim, eu tenho uma cartela de coisas que eu posso te ajudar. Então, basicamente, seja qual for a sua aprovação, eu tenho que é o policromático, eu tenho a cor específica para aquilo que você precisa. Essa é a tradução da parada. Então, naquela tarde, naquela fase da minha vida, eu precisava de uma cor específica de provisão de Deus, sabe? Sim. E eu encontrei isso através da minha relação com as pessoas. Sim. E, poxa, através de psicólogo, então, é o dom do psicólogo, é o dom do terapeuta. Sim. E a partir disso, eu me senti abraçado por Deus. Então, cara, foi um processo muito difícil, assim. Mas não foi um processo que eu me distanciei de Deus, mas foi um processo onde o meu emocional ficou bem fragilizado. Cara, e isso depois aconteceu de novo, depois quando eu estava casado. Já aconteceu mais uma vez. Então eu já percebi, falei assim, poxa, então eu não sou de ferro. Eu não sou super-homem. Graças a Deus. Graças a Deus, eu posso ser vulnerável, eu posso falar para as pessoas que essas coisas não é falta de Deus, eu posso manter a minha vida, eu posso ser extremamente saudável. E eu preciso estar sempre atento a algumas áreas da minha vida. Então, poxa, essa vai ser uma área que pode ser que eu lute pro resto da minha vida. E não tem problema. Sim. Eu já sei que eu tenho um caminho. Eu tenho um caminho da oração, eu tenho um caminho de buscar pessoas que têm um dom para que a partir disso eu possa ser assistido. E, cara, eu não tenho mais medo do sofrimento, eu não tenho mais medo de fases como essa, porque existe um caminho. Então, foi uma fase bem complicada. E por ser a primeira vez que isso aconteceu comigo, meu Deus do céu. É a terceira vez que eu falo sobre esse assunto. A primeira foi quando a gente conversou no almoço. A segunda foi quando eu comentei com a Tati. E aí foi o desabafo meu e choro, né? Por amar a tua vida e ver o que você estava vivendo e o sofrimento que você estava passando. E hoje, nunca mais falei sobre isso. É mesmo? Ninguém nunca ouviu de mim essa história. E o que as pessoas, às vezes, elas começam a se distanciar pelo engano, é que tudo aquilo que eu começo a pensar vai gerando sentimentos dentro de mim. Eu não consigo pensar que eu amo alguém sendo que eu estou odiando aquela pessoa. Então, o meu sentimento de ódio me faz pensar no ódio. E esse sentimento de ódio que me faz pensar no ódio aumenta o meu sentimento de ódio. Ele é retroalimentado, essas coisas. Sim. Então, o meu pensamento vai me gerando sentimentos que vão me levar para ações e vão levar a gente para o resultado. Isso é a mentalidade, é a mente. A mente funciona dessa forma. Então, eu penso, eu sinto, eu vou começar a agir e as minhas ações vão me levar para o resultado. Você começou a pensar
nessa tristeza profunda. Essa tristeza profunda foi aumentando, e num determinado momento você estava dirigindo e, vou dar cabo da minha própria vida, e a voz começou a aumentar, o meu sentimento começou a aumentar, e por graça e misericórdia de Deus você parou, e não veio nenhuma jamanta atrás de você, nem na tua frente para poder te esmagar, e logo depois você leva o carro para o acostamento, e aí existe uma ação de Deus na tua vida, mas aqueles pensamentos e sentimentos estavam te levando para um caminho, para uma ação, e fatalmente te levariam para o resultado. O grande problema que a gente vê hoje, um dos grandes problemas que a gente vê hoje, é que as pessoas elas não querem sofrer. Mas o sofrimento é inerente à vida. A gente vai sofrer. Se a gente olhar para a Bíblia, todos passaram por isso. Não tem um. Você fala, esse cara passou ileso. Pega Jesus. Que é o maior exemplo, né? Um dia na rede de jovens, acho que foi num encontro com Deus, eu tive um entendimento claro de saber o seguinte: olha, todo mundo sofre quando vê a revelação da minha ida para a cruz, Jesus me falando, né? Todo mundo sofre quando vê a revelação da minha ida para a cruz. Tanto que eu sofri para chegar lá, fui dilacerado, exposto, envergonhado, humilhado. E aí eu fui para a cruz e morri. E vocês choram por isso, mas chorem também porque eu ressuscitei. Porque esse sofrimento ele foi transformado no poder manifestado de Deus. É o plano de redenção. Eu cumpri aquilo. Então eu fui para a cruz porque eu te amo, mas eu ressuscitei porque eu te amo. É isso aí. Cara, isso, aí você fala, então esse caminho que vai me levar para esse sofrimento, eu posso ressignificar mentalmente, dizer, cara, é um momento difícil, mas eu preciso entender o que Deus quer de mim. O que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso abrir mão, que Deus não quer mais que eu viva. O que está saciando a minha carne, Deus não quer mais. O que Deus já viu que eu ainda não ouvi. Então, por isso, eu preciso passar por esse tempo. E aí é ruim isso. Mas, se eu não passar por isso, eu também não aprendo. E os dias difíceis são os dias que importam, cara. Então, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. A gente não é masoquista não, viu, gente? Mas tá dizendo o seguinte, já que você tá vivendo, exatamente. Aproveita. Não é o teu tempo com Deus. Não é, se o sofrimento chegar, não é se, é quando vai acontecer. No mundo tereis aflições. Não é se você vai ter de vez em quando, um determinado momento, mais alegria e menos sofrimento. Não é assim, bicho. Se te falaram isso e se te prometeram isso no Evangelho, mentira, não é isso. Mas a verdade é essa que você falou mesmo, porque a visão completa de Cristo é essa. É Cristo sofredor, que aparece lá em Isaías. Então, Cristo sofredor, ele me ajuda a entender que Cristo sofre, então eu também sofro. Cristo passa por situações de aflição, então eu também passo. Mas a visão do Cristo glorificado, que é a visão lá de Apocalipse 1, que fala assim, esse é o que tem cabelos como branco como a neve, olhos como chamas de fogo. Essa é a visão completa, porque é o sofrimento em triunfo. E essa é a vida do cristão. É o sofrimento em triunfo. Toda hora eu consigo fazer esse movimento de transformação. Dentro do sofrimento, Deus, como é que eu consigo transformar isso? O sofrimento, Pedro vai falar, olha, o sofrimento vai te ajudar a vencer o pecado. Quando você olhar para o Cristo sofredor. Esse cara também sofreu. Então, fique atento para que você lute contra o pecado. Porque no meio do sofrimento, qual que é a mentalidade de Cristo? No meio da tentação, nem só de pão viverá o homem. Porque eu tô com fome. Então, ele tem a mente, Pedro fala, tem o pensamento armado. Ele fala exatamente isso. Tenha o pensamento armado, ou seja, numa postura de tipo assim, não é a hora de eu desfalecer agora. Porque esse é o momento que eu tenho para ser auxiliado a, por exemplo, vencer o pecado. Aí ele fala assim, tenha o pensamento armado
para que você não volte a fazer as coisas que você fazia antes. Por quê? O sofrimento pega a gente e deixa a gente, às vezes, vulnerável. Quantas histórias que você já viu de pessoas que, no momento do sofrimento, descambou. Esse é o momento que, às vezes, a pessoa poderia transformar isso em triunfo e viver a melhor fase da vida dela de provisão de Deus, mas por, às vezes, uma consciência errada, você, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Isso não é para mim. Então eu vou embora. Então eu vou me afastar. Então o sofrimento poderia ser uma grande oportunidade de triunfo, mas às vezes pega a gente desarmado e leva a gente para um caminho difícil. Eu lembro que você passou, acho que como pastor da rede de jovens, a gente andou junto, depois eu passei pelos meus desertos, demorei para aprender, entender, mas graças a Deus entendi e aprendi. Uhum. E aí você assumiu a rede e acho que na rede de jovens mesmo, você teve uma experiência com um jovem, claro que a gente não vai falar quem foi, família nem nada, mas que se suicidou, né? Uhum. E como é que foi você olhar para tudo isso, Dani? Cara... Como é que foi conviver? Eu falei, caraca, se eu tivesse ido, talvez meus pais estariam passando o que esses pais estão passando, e você olhar no entorno, e também a sensação de dizer, rapaz, o que passou pela cabeça desse menino? Que era um garoto, um jovem, né, bicho? Era isso. E a sensação, cara... Poxa, foi nessa época, já como pastor e tudo, a gente... Poxa, esse dia foi trágico. Foi, né? Foi trágico, cara, porque foi o culto ecumênico foi na escola, né? Porque a escola tava desesperada. Então você imagina lá um terceiro colegial inteiro chorando e os professores sem saber o que fazer. E ele não deu sinais pra ninguém também, não, né? Zero sinais, os professores sem saber o que fazer, aí os caras, todo o pessoal leva eles pro auditório. Foi esse desespero, tá? Aconteceu às 7 horas da manhã, toda a escola inteira chorando, um garoto tinha tirado sua própria vida, levaram, aí os professores, leva todo mundo pro auditório que a gente não sabe o que fazer. Aí foi literalmente assim, alguém conhece um pastor? E aí a gente nós éramos pastores ali poxa, sei lá, de umas 30 pessoas ali dentro daquela escola. Aí todo mundo chama o Dani, chama a Aline e... Me arrepia, mano. Me ligaram, essa época eu não tinha filho, então eu não precisava acordar tão cedo. 7 horas da manhã eu tava dormindo. E aí você, Dani, tal pessoa acabou de tirar a própria vida e a gente não sabe o que fazer. Os diretores pediram pra vocês irem aqui, será que vocês podem vir dar uma palavra? No caminho eu já tava assim, meu Deus. Que tristeza, velho, que tristeza. E ali naquele dia a gente provou de um cuidado de Deus sobre aquela escola, sobre aqueles alunos ali, porque a gente teve a oportunidade de pregar, teve a oportunidade de mostrar Jesus, mostrar alguém que sofreu, morreu, por todos aqueles que estavam ali. Então foi, no meio do sofrimento, a gente viu um triunfo ali de frutos muito bons ali naquele sentido. Mas, propriamente sobre a vida do menino e da família, cara, aquilo mexeu muito comigo, porque a verdade, cara, é que as pessoas que tiram a própria vida, elas não querem tirar a própria vida. Elas querem só estancar o sofrimento. Sim, não aguenta mais. Simplesmente não aguenta mais. Então... Você sabe que todo mundo que tem esse tipo de saída, você fala assim, cara, não era isso que ele queria. Não era isso, cara. Ele simplesmente não estava sabendo administrar uma situação, as suas emoções, e aquilo foi... e ele foi sugado por isso. E foi trágico, assim, foi trágico, a ponto de você ficar sem saber o que falar. Tipo assim, eu não tenho o que falar. Eu só estou aqui. É basicamente isso. Eu só estou aqui para chorar junto com vocês. Eu não tenho o que te dizer. Eu não tenho que falar assim, vai ficar tudo bem. Cara, é até ruim eu falar uma coisa dessa. Tipo assim, até tipo, Deus sabe o que faz, é ruim falar essas coisas. Tipo assim, é melhor você ficar quietinho e falar assim, cara, eu tô aqui para sofrer com vocês. Basicamente é isso. Eu tô aqui para chorar com vocês. Eu não sei como é
ver isso acontecendo na minha casa, ver o filho acontecendo. Então eu basicamente estou aqui para não trazer nenhum tipo de não, eu sei como é que é, já aconteceu comigo, porque a pior coisa que você pode fazer quando acontece isso, tipo assim, não, eu sei porque já aconteceu várias vezes, a gente perdeu uma nossa bebezinha e a gente ouvia muito isso. Não, Deus vai dar outro. Deus vai fazer isso. Eu sei como é que é. E eu entendo o lado da pessoa. Ela quer ajudar de alguma forma, sem saber o que falar. Exatamente. Mas é um troço que a gente não quer ouvir, né? Você fala, exato, cara. Então você basicamente isso. Olha, eu tô aqui pra sofrer com vocês e chorar com vocês. Então, assim, foi uma experiência que me marcou muito, marcou com certeza o nosso ministério, porque naquilo ali eu falei assim, gente, isso aqui precisa ser solucionado de alguma maneira. A gente precisa falar mais sobre isso aqui, a gente precisa ter um canal de comunicação aberto. Desde então, a gente tomou sérias decisões no nosso ministério. A gente nunca mais ia passar um ano sem falar sobre doenças da alma, sem falar, a igreja falar sobre depressão. E desde então o nosso ministério foi muito voltado para essas coisas. A gente sempre estava atrelado a psicólogos, a terapeutas, a pessoas que pudessem nos ajudar, auxiliar. Tentamos ao máximo deixar um canal de comunicação aberto. A partir desse momento, então, o que isso significou pra gente, assim, foi a gente precisa ser o mais aberto sobre isso. Eu preciso falar mais sobre isso. As pessoas da nossa igreja precisam falar mais sobre isso. A gente precisa se abrir pra isso. Por quê? Porque as pessoas estão tirando a própria vida por se acharem que isso só acontece com elas. Sim. Sabe? Então, aquilo mexeu muito com a gente no nosso ministério. Então, depois disso, cara, a gente já testemunhou coisas absurdas, de livramentos mesmo, de tipo, coisas pesadas, assim, da gente chegar em situações tensas, de a gente, sabe coisa de filme? Sim. A gente entrar na casa, tirar a pessoa da sacada, coisas nesse do ato ali, né? Do ato, é coisa de mais alguns minutos, o final da história seria outro. Exatamente, várias coisas aconteceram nesse sentido, pessoas que Glória Dani, a Deus, eu tô Aline, Glória a Deus. Tô me cortando há muito tempo. Glória eu tô com medo de alguma coisa não acontecer, de alguma coisa, de algumas histórias, sabe? De vocês. Umas coisas nesse nível. E eu falei assim, meu Deus, olha que loucura, cara. A faixa etária, tipo 12, 13, 14, até, né? Coisas muito novas, caras já casados. Ou seja, ninguém tá livre dessas coisas. Ninguém tá isento. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esse pedaço aqui era o pedaço mais impactante que eu queria tratar com vocês que estão vendo e ouvindo a gente, porque aquilo que o Dani falou, isso acontece, ninguém tá isento desse tipo de situação, e a gente aqui no Impactamente, a gente vai fazer isso. Eu vou no mais profundo vale. Uma vez eu estava com teu pai no gabinete e ele me trouxe, a gente estava discutindo mesmo, eu sempre tive essa liberdade com teu pai, amo a vida dele demais da conta, e eu sei que ele me ama também. E ele me disse o seguinte, a gente está indo para o mais profundo vale, mas a gente também vai para o mais alto monte. Amém. Que era uma crise que a gente estava vivendo, eu estava vivendo, e ele estava me doutrinando mesmo, dizendo assim, escuta aqui, você precisa aprender. E eu, rebelde, do jeito que eu sempre fui, com dificuldade. Então, aqui no Impactamente, a gente vai para o mais profundo vale mesmo, para tratar de temas que, talvez na maioria dos podcasts, eles passam muito superficialmente. Por quê? Porque a vida vale mais do que qualquer coisa. Então a gente vai tratar de vida, a gente vai tratar de milagre, a gente vai tratar de dores que as pessoas sentem e vivem, e talvez elas não tenham voz. Então eu já quero deixar aqui claro para você curtir esse vídeo, esse vai estar no YouTube, nas plataformas, então curte, comenta, envia para o máximo de pessoas que você puder e que você sabe que precisam dessa mensagem que o Dani trouxe para a gente hoje, dessa experiência. Eu também tive, um dia eu vou compartilhar, eu não vou contar a minha história quando eu tenho um convidado que nem esse na minha frente. Então a minha história vai ficar para um outro momento, mas também passei por coisas muito semelhantes, de tentar tirar a própria vida e tal.
Mas a gente aqui, a gente vai fazer isso, trabalhar a mentalidade, impactar a mente das pessoas para dizer o seguinte, sempre vai ter um caminho, e o caminho é Cristo. Amém. Esse caminho sempre vai existir, ele nunca vai deixar de existir. Talvez você não consiga encontrar ele sozinho, por isso que a gente está aqui. Então procura o Dani nas redes sociais, me procura, a gente vai estar aqui sempre para poder orar por você, te liberar uma palavra, estender a mão, ser canal de Deus na tua vida, em nome de Jesus, para que se você estiver passando por isso, ou conhecer alguém que passa por isso, diga, existe um caminho, e não é o caminho final, onde eu vou terminar a minha dor. É um caminho onde você vai entender por que está doendo, e às vezes até nem entender, né, Dani? Sim. Mas você vai ser curado, você vai ser trabalhado por Deus, você vai ser acolhido, abraçado, amado. E isso, no nosso cérebro, existem as trilhas neurais, né? Os caminhos que a gente vai criando, né? Então, o caminho que me leva para a dor, quando eu utilizo muito ele fica mais fácil de ser percorrido. Mas o caminho também para entender que a dor não vai ceifar minha vida, ele também pode existir, que é o que você está falando. Olha, eu tive aquele momento, mas depois eu tive outro. Mas eu sei que está tudo bem, eu não vou tirar minha vida, porque na hora que essa tristeza profunda chegar, eu já criei um caminho que é de me conectar com Deus mesmo, de novo, para tratar desse assunto outra vez. E quantas vezes vai acontecer isso? Não sei, eu só sei que Deus vai estar sempre no mesmo lugar. Porque ele não vai sair de lá, ele vai continuar me esperando para falar sobre esse assunto. E depois ele pode me esperar para falar de um outro assunto. Porque ele vai estar ali sempre, né? Então essa é a mensagem. Não é uma mensagem de um podcast tenso, onde a gente vai falar sobre essas coisas só. Vai falar sobre isso, mas para te dizer que tem um caminho. E hoje, Dani, pai, casado com a Aline. Um homem muito experiente, né? Que mensagem que você traz pra galera? Normal, velho. Nada de muito espiritual e tal. Uma mensagem de Deus mesmo pra esse povo que tá vendo a gente aqui. E ouvindo. Cara, bom, hoje, pra mim, eu cada vez mais eu me tornei mais... o meu objetivo é ser cada vez mais simples e cada vez mais dependente. Basicamente é isso. Eu tenho hoje poucos hábitos que fazem com que eu consiga me enxergar no futuro aquilo que eu quero ser. Cara, eu quero no futuro ser um bom pai, quero ser um bom marido, eu quero abençoar as pessoas que estão ao meu redor, pastorear as pessoas que estão ao meu redor, seja na minha empresa, na minha igreja e tudo. Então eu tenho essa visão do que eu quero ser em relação a isso. E eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um homem sábio, eu quero pensar biblicamente, eu quero ter esse pensamento armado para me ajudar a ter boas decisões e tudo mais. Então essa é a minha visão, assim, simples, sem falar de sonhos, ambições, essas coisas. Eu tenho a plena convicção de que eu quero ser um bom pai, um bom marido, um bom pastor e tudo mais. Para isso, muita coisa precisa acontecer. Mas as coisas que precisam acontecer hoje são simples também. Então, hoje eu preciso tomar boas decisões na maneira como eu falo com a minha esposa, porque se eu não tratá-la bem hoje, eu nem terei ela no futuro. Sim. Então hoje, eu preciso ter uma boa comunicação, entender a maneira como minha esposa gosta de ser amada, ela gosta de ser ouvida, gosta de conversar, gosta de ser cuidada. Então hoje eu preciso focar nisso. Meu filho também, eu quero que meu filho sempre tenha esse canal de comunicação aberto. Então hoje eu preciso dedicar tempo para ele. Eu preciso dedicar mais tempo do que ganhar dinheiro para que ele possa ter um bom futuro e tudo. Meu filho não precisa de dinheiro, meu filho precisa de dedicação, de tempo, cuidado, discipulado. Meu filho precisa disso hoje. Então eu entendo isso hoje. Então eu sei exatamente o que eu preciso fazer hoje. Basicamente é isso. Se eu quero pensar biblicamente no futuro, ser um homem que toma decisões segundo a Bíblia, eu preciso tomar algumas decisões hoje também. E a minha decisão hoje é ler a palavra de Deus, mesmo se eu não sentir nada. As pessoas hoje, a gente estava comentando sobre isso, as pessoas querem muito sentir alguma coisa. Então, se eu puder falar uma coisa, cara, você não precisa sentir nada. O que você precisa fazer você precisa
entender que o que você está fazendo hoje está sendo escrito algo no seu coração. Porque no dia do sofrimento, que é o dia que importa, muito provavelmente aquele dia que você não sentiu nada vai dar fruto no dia que você precisar. Com certeza. Eu sempre... eu gosto de ler bastante, né? E eu leio Bíblia e leio livros. Demorei muito, cara, pra gostar de ler a Bíblia. Demorei uns 4 anos. Então, Pra gostar de ler. Pra gostar de ler a Bíblia. Mesmo sem gostar. Mesmo sem gostar. Até hoje, cara. Até hoje. Hoje eu li a Bíblia, mas hoje eu não tava afim de ler. Por quê? Porque hoje é sábado. Eu não vou pregar hoje, nem amanhã, nem... Eu acabei de fazer uma série na nossa igreja de 4 semanas em cima da carta de Pedro. Por isso que eu citei Pedro aqui pra caramba. Mas então, assim, minha cabeça tava assim. Falei assim, nossa, eu quero ficar um tempo sem ler a Bíblia. Mas eu pensei, poxa, no futuro eu quero pensar biblicamente. Então, o que eu tô fazendo Então, eu leio a Bíblia inteira desde 2015, um ano inteiro, corridão. Mas esse ano, eu fiz diferente. Eu falei, cara, eu quero pensar biblicamente. Então eu fiz o seguinte, eu vou pegar as cartas pequenas, Filipenses, 1 Pedro, Gálatas e tudo, e eu vou ler elas. Por exemplo, esse é o mês de Filipenses. Eu tô lendo Filipenses todos os dias inteiro. Filipenses tem 4 capítulos, você demora 25 minutos pra fazer isso. Amanhã eu leio ele de novo, depois eu leio ele de novo. Durante 30 dias. O resultado disso é, o primeiro dia, não entendi nada. Segundo dia, legal. Terceiro dia, no quarto dia, você tá meio que falando junto, meio que decorando. Começando a entender. Aí você tipo, pô, isso aqui faz sentido, deixa eu grifar isso aqui. Aí no final do coisa, eu oro em cima daquilo que eu grifei. Poxa, eu citei Filipenses hoje porque foi o que eu li hoje. Poxa, essa aqui é a oração de Paulo. Essa aqui é a oração de Paulo, para que eles tenham conhecimento do amor de Deus e que sim, eles tenham a consciência do que é certo e errado. Mas por quê? Porque hoje é o terceiro dia que eu tô lendo a mesma coisa. Então eu já começo a de alguma maneira, aplicar isso pra minha vida. No final do mês, o que acontece é algo incrível. É algo incrível. A dica, gente, a dica. É algo incrível. Eu começo, porque a gente, até então nós estamos falando de decorar, nós estamos falando de falar junto, nós estamos falando de, poxa, refletir, fazer perguntas. No final, eu começo a pensar biblicamente. Caramba. Isso é muito legal. Muito massa. No final dos muito 29 massa. dias, se você me fala alguma coisa, eu falo assim, pai, eu sei onde está escrito isso na Bíblia. E eu sei qual é. Então, o meu pensamento começa a ser moldado. Por que eu tomei essa atitude? No começo do ano, eu li um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria. E basicamente ele fala sobre a nossa dieta visual, vamos dizer assim, do que a gente se alimenta hoje e como isso molda os nossos pensamentos. E hoje a gente busca muito sabedoria e tudo mais, mas se a gente quiser sabedoria realmente que faz sentido, a sabedoria de Deus e tudo, eu preciso ter uma boa dieta. E ele vai falar, olha, se você quiser uma boa dieta, a boa dieta basicamente, sabe aquela pirâmide alimentar? Sei. Então ele traz a pirâmide da sabedoria. Então ele coloca ali a leitura da palavra, coloca a comunhão com as pessoas, coloca leitura de livros, coloca se apaixonar pelo belo, natureza, música, essas coisas. Então ele vai te dando uma dieta, coloca redes sociais, é importante também. Então, só que ela tem um nível de importância. Então eu entendi no começo do ano, eu falei assim, cara, minha dieta é totalmente desregulada. Porque eu até leio a Bíblia, mas ela é, sei lá, irrisória, assim. É uma partícula comparado ao que eu fico no Instagram. Então eu precisava fazer... Aquilo que eu faço e aquilo que eu deveria fazer. Exatamente. Porque na hora que o tempo chegar também da dor, do problema, da dificuldade, eu vou ter o recurso ali. O recurso que eu tenho qual que é? Cara, isso é demais. Me deu uma estralada na cabeça para falar com a galera. No dia que a dificuldade chegar, abre o Instagram. É isso. No dia que o problema chegar, a dor chegar, a tristeza chegar, a perseguição chegar, a humilhação chegar, a ingratidão chegar, abre lá o TikTok. Porra, não faz sentido. Se eu tenho a Bíblia como recurso, na hora que tudo isso que eu acabei de falar chegar, eu tenho a mentalidade que está na Bíblia. E aí eu tenho recurso. É por isso que você não precisa sentir nada. Porque nós estamos falando de recurso.
É exatamente isso. É muito mais sobre recurso, a maneira como a gente vive, sustento, do que sentir. A gente é muito sentimentalista. Muito mimizento demais. Muito. Então não faz sentido. Então eu tive essa decisão. Cara, eu preciso trabalhar minha dieta. Então tá bom. Então como é que é a melhor maneira de eu pensar biblicamente? Cara, eu acho que deve ser lendo todo dia a mesma coisa. Porque às vezes eu tava lendo, mas passava muito rápido. Poxa, cara, a Bíblia dá pra você ficar um versículo o dia inteiro nele. Então, às vezes, eu lia 5 capítulos, 10 capítulos, absorvia muito pouco. Eu falei assim, não, eu quero 30 dias na mesma coisa. Então, eu tenho feito essa experiência desde janeiro. Bacana, e aí, cara, eu tô começando a vivenciar isso, esse lance da gente conseguir pensar biblicamente. Cara, isso tem mudado a minha vida. Cara, show, baita dica, hein? E é uma coisa simples, cara. É uma coisa simples. Então, assim, eu realmente não me interesso muito em sentir, porque nós estamos falando de recursos. Essa palavra foi perfeita. Até me ajuda a entender o que está acontecendo comigo. Nós estamos falando de recursos. Nós estamos falando da gente ser munido, de ter esse pensamento armado e tudo mais. Então, poxa, se eu puder falar qualquer dica, se preocupe com a sua dieta, cara. Se preocupe com aquilo que tem entrado na sua mente, porque isso é o que vai moldar você no dia do sofrimento. No dia mal, você vai olhar pra dentro da geladeira e você vai assim, cara, o que eu tenho aqui? Que massa. Sabe? O que eu tenho de recurso? E às vezes você não vai ter nada. Ou você pode abrir a geladeira e falar assim, cara, eu não tenho dinheiro, mas olha só o que eu tenho de recurso. Olha o que eu tenho aqui, sabe? Eu tenho tudo, cara. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho pessoas, eu tenho... Poxa, não se distancie das pessoas. Eu tenho um péssimo hábito de quando eu começo a ficar muito triste, eu começo a distanciar das pessoas. Porque... É o natural isso daí, né? Esse é o caminho normal, né? Exatamente. As pessoas vão se entristecendo, vai virando um caramujo, assim, ela vai... Uma tartaruga, ela vai... E eu gosto de muita pouca gente, sabe? Eu sou um cara... eu sou um cara muito... Eu gosto muito de ficar sozinho, sabe? Deus mandou a gente amar as pessoas, mas gostar ele não mandou, né? Então... Brincadeira. Então, assim, eu gosto de muita pouca gente. Eu amo todo mundo, mas eu gosto de muita pouca gente. Eu quero ser gostado por você. Eu gosto e amo você. Eu também te amo muito, que rasgação de seda. Assim. Não, é importante. Mas eu amo você mesmo, sabe disso. Então, cara, poxa, não se distancie das pessoas, porque as pessoas são recursos também. São demais. Elas são são as pessoas que administram o cuidado de Deus sobre a nossa vida, e às vezes na hora do recurso você não vai ter força para muita coisa, mas você vai abrir a geladeira lá e vai estar alguém do seu lado lá. Então isso é importante. Eu costumo falar muito que todo ser humano é uma porta que se abre para um mundo que a gente não conhece. Muito bom. Muito bom. Porque histórias, experiências, coisas que a gente vai aprender. Uma outra coisa que eu aprendi, não lembro em que momento, quando tem alguém que me incomoda, que me irrita, em rede social, às vezes a gente está seguindo alguém, aquela pessoa fala, esse cara aqui... Na hora eu paro e falo, eu tenho que começar a seguir esse cara, porque isso que está me irritando nele é alguma coisa que talvez eu tenha que mudar em mim. Legal. Perfeito. Eu tinha muita dificuldade, eu não gosto, dane-se, eu não quero mais me relacionar com essa pessoa. Mas eu comecei a entender o seguinte, peraí, se essa pessoa está me tirando do sério tão rápido, existe uma vulnerabilidade em mim, assim, uma muito fragilidade. Bom, cara, isso é legal. Por que essa pessoa está fazendo isso? Né? Eu posso até não conviver com ela, posso até fazer isso, vou amar, mas não significa que vai para minha casa, que vai ser íntimo do meu círculo de amizade, que eu gosto e quero conviver. Mas peraí, por que essa pessoa está me mexendo comigo dessa forma? Tem alguma coisa nela que me revela. Então eu preciso entender para poder mudar, né? Então eu procuro fazer isso. Vou exercitar isso. Uma boa. Se eu puder te dar um conselho. Gente, então é isso. 1 hora e pouquinho de podcast aqui, de webcast com meu grande amigo, irmão querido Dani.
Dani, obrigado. Cara, eu De que verdade. agradeço. Eu gostei muito Você de ter estar vindo aqui, esse tempo aqui. com você. Muito gostoso. Passou bem rápido. Passou rápido, né? Daria pra gente continuar conversando mais. Vamos marcar outro Muito. no futuro mesmo? Maior Você aceita o alegria, convite? Maior prazer, Pronto. maior tudo. Então, a gente vai encerrando por aqui. Impactamente é isso, impactar a sua mente para que ela seja transformada, para que você entenda qual é a boa e Agradável. perfeita vontade de Deus. Gente, então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilha, curta, comente esse vídeo, esse no YouTube, nas plataformas todas. E até o próximo episódio do Impactamente. A gente está junto. Deus te abençoe. É nóis.